Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimento. Bom dia a todo mundo que tá vendo a gente aí em São Luís, no Maranhão, região, que está vendo a gente pela TV UFMA, ao pessoal que está assistindo a gente pela Pop TV em Porto Alegre, Sobradinho. Hoje, terça-feira, saiu o levantamento da safra agrícola. Uma nova queda esperada aí, quem diria que o agro está tendo que pagar pelas suas próprias consequências, né? Estou pagando pelas consequências dos meus atos, então vamos explicar tudo isso. E mesmo assim parece que tem gente que não ligou a chavinha ainda de que os problemas climáticos são reais e a gente vai falar dessas pessoas. Vamos falar também aí do Dia dos Professores, parabéns a todos os professores da minha classe aqui, que também sou professor, e parabéns aí para você que paga menos imposto do que um milionário. A gente vai explicar isso aí, por que você precisa urgentemente aí de mudanças no imposto de renda. Vamos falar também da Enel, né? Para variar, a gente vai falar aí do custo que a Enel já trouxe aí para a cidade de São Paulo, os prejuízos. Mas antes de tudo isso, aí, eu vou dar bom dia para o Presley aí, que está aqui aí nessa semana aí substituindo a Débora. Bom dia, Presley, tudo bem com você? Bom dia, André. Feliz Dia dos Professores para você. Feliz Dia dos Professores para você aí de casa. Todos nós merecemos um baita de um dia incrível aí. Hoje a gente vai estar conversando sobre várias coisas bacanas, sobre o movimento do mercado como um todo. E também a gente vai estar falando sobre o Drex. O que seria esse Drex? É a mesma coisa que o Pix? Um nome estranho como esse é o quê? É de bater com abacate, passar no cabelo? É um tipo novo de remédio? Não, é um novo formato que a gente tem de transação que vai estar rolando por aí e a gente vai conversar sobre isso também. Mas eu acho que antes de mais nada, a gente precisa também começar com a nossa agenda. Como bom professor, nada melhor que uma agenda, né? Exatamente, vamos ver aí uma agenda que está bem tomada aí por divulgação de balanços, né? Hoje o dia aí com um balanço do Bank of America, do Citigroup, do Goldman Sachs, da United Health. Tudo isso aí antes da abertura dos mercados, com certeza pode influenciar bastante aí os mercados, principalmente lá fora do Brasil, né? Na França a gente tem um relatório mensal sobre petróleo, lembrando que ontem já teve divulgação aí do relatório do OPEP, isso aí pode afetar bastante o mercado de petróleo durante essa manhã. Lá na zona do euro tem o Eurostat divulgando a produção industrial de agosto. Na Alemanha, 6 horas da manhã, o índice de expectativas econômicas e aqui a Conab fazendo o levantamento da safra de grãos de 2024, 2025, também às 9 horas da manhã. Então, bastante coisa que saiu logo de manhã, então muita coisa, principalmente fora do Brasil. Aqui na Europa, esse levantamento da safra de grãos, que não influencia tanto a Bolsa, mas é importante a gente observar isso também. E a nossa agenda continua depois das 9 da manhã com... Vamos ver... Aê, foi! Com o Fed de Nova York divulgando aqui nosso índice de atividade industrial aí do Empire State, aí, importante para saber como está indo a indústria norte-americana. Aí, para variar, você começa agora também um monte de fala de presidente do Fed, aí, a presidente do Fed de São Francisco, a Mary Daly, discursando aí na Universidade de Nova York. Aí, e provavelmente a gente vai ter perguntas sobre taxa de juros. A diretora do Fed, Adriana Kugler, participando de discussão também. O presidente do Fed de Atlanta, Rafael Bostic, participando de conversa moderada no Gathering Spot. E depois do fechamento a gente ainda tem o balanço da United Airlines. Então, um dia bem focado aí em balanços. A gente tem algumas falas de presidentes do Fed aí sendo monitorados aí pelo mercado, porque pode dar um norte em relação ao que a gente vai ter sobre perspectivas de taxa de juros, aí influencia o Tesouro Futuro aí dos Estados Unidos, as famosas Treasuries, e aqui no Brasil um dia que pouca divulgação de dado, a gente teve aí de relevante somente a questão da safra agrícola, não é, Presley? Pois é, que também é muito importante quando a gente está falando sobre a inflação dos alimentos e também mexe bastante com a economia, porque afinal de contas o principal objetivo do Banco Central é diminuir a nossa inflação. Mas, de acordo com algumas falas de alguns fugiu o nome, diretores de alguns FEDs, as bolsas ficaram meio mistas lá para o canto da Ásia.
E a gente poderia começar falando sobre isso também, né? Exatamente. A Ásia azeda de novo, né? Porque ela teve aquele pico de energia, vamos dizer assim. O pessoal ficou animado ontem porque as falas de autoridades chinesas aí garantindo que você teria aí um espaço de déficit para conseguir realizar gasto e fazer com que a economia chegasse nos 5% aí de crescimento durante esse ano. O dia, então, foi bem tomado por isso. A gente teve alta no Xangai Composto, aí, que é o principal índice da China continental. Só que, para variar, nem tudo são as mil maravilhas, tal. A gente tem aí que você teve uma balança comercial e outros dados econômicos chineses sendo divulgados, isso frustrando o nosso querido amigo mercado. Nosso amigo mercado ficou frustrado e você tem então uma queda bem considerável aí que a gente teve aí dos índices, principalmente o Xangai Composto e o Hang Seng. A gente está colocando o Hang Seng aqui para ilustrar, mas o mesmo movimento aconteceu aí também no Xangai Composto. Ontem o Hang Seng já tinha fechado um pouco em baixa, depois da divulgação aí desses dados da balança comercial. E hoje ele acelera ainda mais sua queda, caindo 3,74% somente nesse dia, então fechou com uma queda bem acentuada. E essa queda foi puxada aí porque voltou-se a dúvida de que, beleza, vai ter os estímulos, mas os dados estão mostrando aí que talvez não cheguemos a um crescimento econômico de 4%. Então, as bolsas acabaram refletindo muito esse pessimismo aí, que não chega aos 5%. Quem dera a gente ter um pessimismo, não vai crescer 5%, vai crescer só 4%, né? Poxa. Eu estaria muito mais feliz, né? Eu estaria mais feliz se a gente pudesse ter esse tipo de pessimismo aqui, mas lá na Ásia, esse pessimismo fez com que as bolsas caíssem, né? Porque a China é o único país do mundo que pode crescer à vontade sem problema, né? O pessoal até quer que a China tenha gasto, tenha inflação, né? Mas é isso, né, que aconteceu nessa manhã na Ásia, né? A China, o país que é permitido crescer, decepcionando aí os seus amiguinhos de mercado. Sim, e já que a gente está falando de decepção, não tem como não falar da falta de energia elétrica que ainda está na cidade de São Paulo, uma baita de uma decepção para alguns. Porque para quem já sabe que a privatização geralmente, para não falar quase sempre, gera problemas na entrega e na prestação de serviços, são mais de R$1 bilhão que o FEComércio daqui de São Paulo já estipula de perda em relação a esse período, desde sexta-feira, que a gente vai estar conversando mais sobre isso também. Mas vale a pena falarmos sobre essa questão de que você pode correr atrás dos seus direitos, até porque o próprio governo federal já está estimulando para que seja ressarcido esse tipo de prejuízo, né, André? Exato, você tem o próprio Alexandre Silveira, que é o ministro das Minas e Energia e tal, fazendo aí. Aliás, ele foi tentar acuar ele, né, por causa da questão eleitoral. O Ricardo Nunes usou a famosa tática do Homer Simpson, né, a culpa é minha, então coloquem quem eu quiser. Aí ele foi lá e tentou culpar somente o governo federal. E foi lá o Alexandre Silveira ontem falando, inclusive, aí, fazendo uma preliminar, mostrando aí o problema de falta de poda de árvore, que atrapalhou bastante. Aliás, ele falou que quase 50% das questões aí estavam mais ligadas à prefeitura do que à própria Enel, né? O que ele está tentando fugir dessa questão aí. O Alexandre Silveira falou um pouco sobre isso. E ele está falando que sim, as pessoas, né? O próprio Copom, Copom não, esquecia. O Procon, não é o Copom. O Procon também está incentivando as pessoas que tiveram prejuízo por apagão entrar na justiça para conseguir reverter esse caso. Você falou mais de 1 bilhão, é mais de 1,5 milhão, é 1,65 bilhões, Presley, de prejuízo. Falei milhão? 1 bilhão. Sim, com certeza. 50% maior o problema. 50% maior, ou seja, o buraco é muito mais embaixo e a escuridão está muito mais escura do que a gente imaginava. E óbvio, né, fica agora aquela questão, um joga para um joga para outro. Só que óbvio, se você pensa numa chuva ou numa ventania como da magnitude da sexta-feira, que atingiu boa parte da cidade de São Paulo e outras cidades também do interior, é nítido ver que precisamos sim observar de onde está vindo esse problema e culpar os verdadeiros culpados, né? Porque, de acordo com o Ricardo Nunes, a responsabilidade em relação
até mesmo a prestação de serviços, vem do governo federal. Só que quando a gente vai puxar esse tipo de análise para entender o porquê que está acontecendo, as próprias imagens já mostram para a gente que o problema é árvore caindo. Veja só, por que o Lula não foi lá e não cortou as árvores da cidade de São Paulo? Então, a gente até chama essa discussão para entender qual é o papel, nesse momento, da prefeitura como instituição justamente ativa para realizar esse tipo de prevenção. Porque, como o André bem trouxe de volta, são mais de 1,5 bilhão e contando, porque provavelmente esse prejuízo pode ser bem maior. Sabe quem também está tendo prejuízos grandes com problemas climáticos? Famoso estamos pagando as consequências dos nossos atos? Os próprios atos. É o agro. Aquele que é pop? O que é pop. O que é pop. O agro está, mais uma vez, aí, uma queda de expectativa na produção aí de 2024. Já tem 6,4% de queda na expectativa, 0,4% de queda na expectativa no mês. Quem diria, as secas estão impactando a produção. E as secas estão ocorrendo aonde? No Centro-Oeste, onde quase não tem plantação de nada, né? Basicamente não se planta nada no Centro-Oeste. Só um pouco de soja, um pouco de milho, né? Que basicamente é quase 50% 75% da nossa produção agrícola está lá, mas o agro está sofrendo com isso, né? A gente tem, inclusive, aqui alguns gráficos para mostrar para vocês aí o que está acontecendo aí com o agro esse ano. A gente teve aí que o ano de 2023 teve uma safra recorde aí, em relação ao agro, só que aí veio 2024 aí caprichou na resposta climática que a gente estava observando, né? Porque você teve mais de 315 milhões de toneladas sendo produzida aí nesse momento. Aí o que acontece? A gente começa a cair, a gente já está em 295 milhões de toneladas, essa queda aí de 6,4% em relação ao último período. Está melhor que 2022? Está, mas 2022 a gente estava aí também com graves problemas climáticos e a gente está sofrendo aí de novo e a perspectiva não é boa, porque a gente prevê continuar o próximo ano com problemas climáticos. Só que assim, a gente está vendo assim que plantar soja e milho de maneira predatória e de maneira assim muito extensiva está gerando problemas climáticos, o solo está secando, está aumentando a estiagem, as queimadas estão cada vez mais frequentes para conseguir limpar a área, para conseguir baratear a limpeza do terreno, para conseguir plantar novas rodadas. Isso está acontecendo com a cana-de-açúcar e tudo mais. Então, o pessoal do agro é um pessoal inteligente, né, Presley? Ah, super. É muito mais fácil você ir lá e tacar fogo em tudo, acabar com o ecossistema, transformar tudo em um grande deserto, para depois ver se vai nascer algum tipo de milho, ou se o boi, por exemplo, vai conseguir respirar naquele local. É uma baita de uma burrice. Você não precisa ter muitos neurônios para poder enxergar que ninguém ali está pensando no longo prazo. O lucro está sendo exposto para agora, né? Então vamos ali plantar soja para virar ração, o milho para virar ração de gado, vamos tacar fogo em tudo, botar gado para até dizer chega e principalmente boa parte do gado, eu gosto de brincar que aqui no Brasil a gente planta boi, né? Boa parte do boi que é plantado é levado para fora. Então, nós não estamos nem desmatando a nossa própria natureza para consumo interno, é para fora. Tudo bem, se você gosta mais daquela síndrome do vira-lata e tudo mais, mas, né, farinha pouca, nosso pirão primeiro. E se a gente observar ainda, os governantes que estão sendo escolhidos agora, inclusive, né, André, muitos deles são extremamente negacionistas, acham que isso é uma histeria, acham que isso é uma bobeirinha, uma coisa pouca, que vai acontecer daqui 100 anos. E isso mostra pra gente o descaso, né, inclusive, das pessoas com a situação das crises climáticas que, pasmem, afeta o seu bolso aí do seu lado também. Exato. Vamos ver aqui um gráfico só para mostrar aqui uma coisa, porque olha só que absurdo. A gente espera, acontecer esses problemas climáticos, eles vão começar a diversificar um pouco a produção. Vão acordar para a vida? Estava em 46% a produção de soja, tá? Até o ano passado. Estamos em 48,7%. Vamos aumentar a produção de soja. O milho, caiu um pouco, mas o que o milho virou? Soja.
Então vamos expandir isso. Você vê, ó, feijão só 3%, arroz 1,7%, algodão que até aumentou, mas está indo para fora esse algodão, tá? Cana de açúcar para fazer etanol para o seu carro, não é para o doce não, tá? É para o etanol do seu carro, é bem importante lembrar isso, né? Olha só como é pouquinho o resto, mas ó, soja e milho é bastante. E se a gente colocar aí a cana-de-açúcar, o quê? 85% da nossa produção serve para alimentar gado suíno chinês. Exato. E para colocar combustível no Jeep Renegade aí da galera, né? Então, basicamente isso. Pois é. E tem gente falando besteira ainda, né? Porque parece que não, né? Parece que isso daí não tem problema nenhum. Tá uma histeria. Não é uma histeria? Estão criando o caso, a famosa tempestade no copo d'água. E a gente pode até chamar aqui para um print que nós temos, justamente de não qualquer vereador, mas o mais votado da cidade de São Paulo simplesmente cita que é um exagero, é uma histeria as mudanças climáticas. E aí eu pergunto para você do outro lado, será que as fortes chuvas, a seca e toda essa estrutura de mudança climática que está acontecendo nos últimos anos, que se você não estiver dentro de uma caverna, provavelmente você já notou no seu dia a dia, será que isso não chama a atenção das autoridades? Será que nós, como sociedade e os representantes da sociedade, não eram para estar mudando completamente esse tipo de discurso? Porque, afinal de contas, a terra que a gente vai deixar para o futuro não é mais um futuro tão distante, né, André? O futuro é agora. A gente está passando por movimentos que a gente nunca viu, problemas nas safras, problemas de seca que estão atingindo. O Brasil está criando locais, estão sendo formados desertos, áreas que jamais pensaram que seria dessa forma. E aí fica a reflexão, será que realmente é uma histeria? Será que a qualidade da água, do solo, do ar, será como que a gente vai ficar no futuro? Então acho que isso talvez não seja um exagero, talvez seja fruto de um negacionismo que vem financiando, inclusive financiado também pelo famoso agro-pop, né? Lucas Pavanato. Sexta-feira, a gente estava passando aí por um evento climático pesado, que foi justamente uma ventania, uma das mais fortes da história de São Paulo. Essa ventania aí não foi fraca. Ajudou também no bowl assim, de coisas para fazer com que a cidade chegasse no caos. Claro que se a gente tivesse um prefeito seria mais fácil. Mas isso aí também é fruto da crise climática. Todo mundo está vendo aí, a gente passa pela oitava onda de calor durante esse ano. A safra está caindo, o preço dos alimentos estão aumentando. Você está pagando mais caro no milho, na farinha de milho. Você está pagando mais caro na carne nesse último mês. Você está pagando mais caro no leite, no queijo nesse último mês por causa de problemas climáticos. Mas o que o Pavanato vê que é problema? É banheiro unissex, é linguagem neutra. Ele vai resolver o quê, então? Ele está preocupado, então, que você vai pagar mais ou menos no leite? Ele está preocupado em tentar melhorar a situação climática da cidade? Não, ele vê isso como exagero. O que ele acredita que é um problema real é linguagem neutra, é combater pessoas trans. Ideologia de gênero. É ideologia de gênero, é o fantasma do comunismo. É mais uma dessas picaretas do MBL. Mais um. Que não vão fazer porcaria nenhuma para a política, vão fazer lacre, daqui a pouco aparece enchendo o saco de alguém com uma câmera na mão aí para tentar fazer corte de vídeo. Apareceu outro dia na PUC lá para tentar mostrar lá que a esquerda era burra, que a esquerda não sabia de nada de economia, mas ele vai lá e acha que é um exagero. Então, ó, meus parabéns ao senhor, que enquanto você está falando aí de banheiro unissex, o paulista está há dias sem luz por problemas climáticos, o Brasil está queimando, a gente está aguentando 37 graus na cabeça, e o brasileiro não tem ar-condicionado porque é um item caro. Então, enquanto você tem uma pessoa dessa que fica se preocupando com esses fantasmas aí ideológicos, o trator do mundo passa pela nossa cabeça. Pois é, e inclusive são essas as pessoas que vão votar sobre medidas que vão ajudar ou vão retroceder o processo de proteção ambiental. Então, como o André bem comentou,
quando nós estamos falando sobre mudanças climáticas, não tem como considerar, se porventura a mudança climática não afeta o seu coração, a gente vai ter que trabalhar com o bolso, porque de fato as coisas ficarão mais caras. E a tendência daqui para frente não é que fique mais barato, mas sim mais caro por conta da falta deles e novos formatos de adaptação e principalmente a qualidade desses alimentos. Porque não acho que só apenas os preços vão aumentar, porque para segurar todos esses problemas que as mudanças climáticas estão trazendo, o número de agrotóxico, o número de formas de tentar fazer com que aqueles itens que vão sofrer por causa de uma seca permaneçam ali para chegar na sua mesa, a qualidade dos produtos vai despencar também. E isso vai cair e vai calhar onde? Na sua saúde, na minha saúde, na nossa saúde, que também vai ter um custo para o Estado. Então, esse tipo de postura de uma pessoa que acha que a crise climática é um exagero, é um desserviço. E me deixa mais chocado ainda a população de São Paulo eleger um cara como esse como o vereador mais votado dessa eleição. Vamos agora aí falar de imposto de renda, porque hoje é dia dos professores e mais uma vez, parabéns, professores. Saibam que vocês pagam mais impostos do que os milionários, policiais, bancários, então todas essas categorias pagam mais impostos hoje aí do que os milionários. A gente tem, então, aqui um levantamento aí em relação aos lucros e dividendos, aí, em relação ao imposto de renda. A gente até montou o gráfico e a gente tem um gráfico aí de rendimentos anuais, né? Então, esses 10 a 15 salários mínimos não é por mês, tá? É por ano. Então, a gente vê que essa faixa aí que está entre 10 a 15 até os 40, 60, que são basicamente professores, policiais, Médicos, eles estão um pouquinho acima, né? Eles estão até 80, 70 e tal. Estão mais ou menos por aí. Todas essas categorias que todo mundo adora falar, que aí ainda bem que ainda não vi ainda aquela fake news lá, que no Japão o imperador se curva ao professor lá, que ainda bem que ainda não saiu esse tipo de fake news aí, que eu odeio aquilo lá. Tá cedo ainda, daqui a pouco passa. Daqui a pouco passa. Então, esses vermelhinhos, eles pagam mais ou menos, mais um pouquinho acima de 10%, né? 11, 10,5% aí de imposto de renda efetivo. Aí você pega o cara que está na ponta da ponta, que ganha acima de 320 salários mínimos por ano, ele não chega a quê? A 6? É isso mesmo, né? A 6. Ele não chega a 6. Então, olha, em porcentagem você paga muito mais imposto, quase o dobro. Parabéns, professor. Então, quando você vem, ontem a gente falou da questão do salário mínimo, que você tem que ter a isenção até R$5.000 e cobrar do andar de cima esse reajuste, é isso que a gente está falando, porque quem paga imposto no Brasil não é rico. Quem paga imposto no Brasil é essa classe média. E uma classe média com um rendimento médio muito baixo, que é um rendimento de 3,5% ao ano, R$3.500 por mês. De R$4.000 por mês, de R$5.000 por mês. Só fazer as contas de quanto que é 30 salários mínimos por ano. Dá um rendimento médio mais ou menos de uns 3.400, 3.200. Então essa galera que paga imposto de renda alto. Essa galera. Enquanto o rico não paga imposto de renda, porque não paga imposto sobre lucros e dividendos. A boa parte do rendimento que ele tem vem dessa fonte. Então, gente, tem que começar a colocar os dedos na ferida. Quem recebe mais tem que pagar mais. Eles são obrigados a contribuir mais com a sociedade. Eles têm mais capacidade de contribuir mais com a sociedade. Isso daí não é nenhuma ideia comunista, socialista nem nada. É um capitalismo básico. O capitalismo básico. Você quer salvar o capitalismo? Você que se diz tanto capitalista, tem que salvar as pessoas desse modelo. Então, se ficar cada vez mais com pessoas que são milionárias, pagando menos impostos, concentrando mais renda, não vai ter gente para trabalhar, para consumir. Isso aí vai degradar o capitalismo no longo prazo. Então, menos lucro no curto prazo. Então, a gente só está pedindo o mínimo aqui, tá? Não está sendo muito radical, só o mínimo que a gente quer aqui, Presley. Vai fazer a conta fechar, né? Exatamente. E o que me deixa um pouco mais chateado, para não dizer triste, é que nessa parte aqui, se você observar o gráfico dessa galera que recebe de 5 a 7 até aqui, esses 40, geralmente tem muitas pessoas que estão nessa faixa aqui que defendem essa galera daqui, ó. Eu acho que isso também é um projeto dessa galera que está aqui para que eles paguem cada vez menos. Por quê? Aqui no Brasil, eu gosto de brincar, mas não é uma brincadeira séria de falar que aqui é cabaré de rico, em todas as espécies. Principalmente quando a gente está falando de imposto. Porque se o professor
que ganha relativamente menos do que o milionário paga ali proporcionalmente muito mais imposto, cadê a justiça tributária em relação a isso? E tem muita gente que fala que a reforma tributária ela vai acabar com o Brasil e preste muita atenção quem é o emissor desse tipo de mensagem, porque geralmente ele está nessa parte daqui do gráfico que a gente acabou de ver. Justamente porque o rico, obviamente, ele não quer pagar mais imposto, mas ele quer fazer com que você aí do outro lado acredite que pagar mais imposto ele vai sair do país. Quer fazer com que você acredite que isso vai quebrar o país. De qualquer forma, que a economia, o comunismo, a esquerda e várias outras camadas e vários fantasmas que vão surgindo por aí. E óbvio, a gente precisa sim falar sobre a estrutura de uma reforma tributária que agora vem na etapa do consumo, para poder fazer ali algumas partes de reparo, principalmente na análise da reparação daquelas pessoas de baixa renda. Mas hoje a gente tem um problema que já era para estar sendo resolvido, que é a tributação em cima de renda e patrimônio. Porque não é nem um pouco justo e nem um pouco produtivo para a economia em que a nossa base econômica pague muito mais imposto do que os grandes milionários que muitas das vezes conseguem ali arrumar um trambique, uma maracutaia para conseguir pagar menos ainda. Por quê? Porque o professor, às vezes ele não tem essa malícia de falar como é que eu consigo desenrolar ali uma quebra tributária para poder fazer pagar menos imposto. Mas o rico, ele sabe. E por causa de coisas como essa, Presley, a gente está aqui há 4 anos, estamos fazendo 4 anos esse ano aí, para a gente tentar mostrar aí essa lógica, como que está errada essa lógica aí. Então faz 4 anos aí que o ICL está tentando transformar o Brasil através do conhecimento e a gente está celebrando aí durante essa semana aí esses 4 anos de ICL. Então a gente primeiro vai chamar vocês aí para um monte de coisa, para fazer parte aí, virar membro solidário aí, porque a gente não é pago por bet, por banco, por rede de supermercado grande, a gente é pago por vocês. Então é aquela coisa, quem paga a conta, a quem paga a banda escolhe a música. Já que são vocês que pagam a banda, então a gente só tem uma responsabilidade com vocês. Então, por isso. Então a gente está fazendo aqui, ó, bonezinho aqui do comunismo, que todo mundo adora aí, do Vai Pra Cuba. Livro do Eduardo Moreira. Presley, mostra aí o seu, ó. Mostra aí o seu. Felipe aqui, Neto aí, ó. Felipe Neto também. Esse baralho aqui de reflexões do dia aí, do Eduardo Marinho, que foi um dos itens que mais gostaram. Vamos lá, coloca aqui isso. Quem quiser dar o zoom aqui para vocês verem até de mais perto aí o baralho. Então, gente, a gente está aqui, então, fazendo aí toda essa semana. E hoje vai ter o Rolê ICL, vai ter a Laura que vai participar do nosso Rolê ICL. Puxa, a faixinha lá foi pro saco, né? Fiquei sabendo que já perdeu no final do ano, alguém já surrupiou a faixinha, né? Mas também vai chegar para vocês aí essa faixinha aí. Então a gente vai ter o Rolê ICL, a Laura vai participar e 12h30 vai começar o novo programa aí do ICL que vai passar terça, quarta e quinta, gente. O Web Comunistas com a Laura Sabino e com Ian Neves. Então, gente, vai ser imperdível essa semana aí, tá cheio de surpresas para vocês, um monte de programas, tem o Felipe Neto amanhã, Web Comunistas durante 3 dias, uma promoção, uma semana repleta de coisa para vocês fazerem, tá certo, gente? Então, ó, clica aqui depois aí no link que a gente vai colocar aqui embaixo aí, é iclmercado.com.br, fortaleça o ICL essa semana aí, vamos se inscrever para virar membro solidário, ganhar tudo isso, ganhar esse boné, inclusive, que vai valer a pena, tá bom? Com certeza, é aquela velha história. O aniversário é do ICL, mas quem ganha o presente são vocês. Exatamente. Mandar mais uma vez um abraço para todos os professores do Brasil. Eu sou minha namorada também é professora, tenho amigos professores aí da Unip, de grupo de palmeirenses que eu faço parte, aí Raquel também pediu aí também para fazer o jabá. Um abraço para todos os professores, que a gente consiga uma situação melhor aí nos próximos anos. O Presley também é professor, então parabéns, Presley. Obrigado. E a gente volta amanhã aí às 11 da manhã aí com tudo que acontecer nessa quarta-feira, tá certo, gente? Um grande abraço e até amanhã. Um abraço, feliz Dia dos Professores e até amanhã. A Terra não precisa de nós. O ser humano precisa dela. E ela não precisa do ser humano. A gente tem tido visões e sonhos, a floresta vindo em forma de animal, se transformando em seres e falando com a gente que está pedindo socorro. Isso aqui é um fantasma. Isso aqui é uma mata morta.
O protagonismo indígena é esse. Nós estamos aqui, a mata é nossa, se quiserem cometer genocídio, passar por cima, pode vir.